A vida é feita de desafios. Alguns aparecem para testar a nossa paciência, outros para provar a nossa coragem. Mas todos eles têm um objetivo em comum: mostrar que você é muito mais forte do que imagina. Superar não é esquecer a dor, é transformá-la em combustível para seguir em frente. Cada vez que você vence uma dificuldade, você descobre uma nova versão de si mesmo. Você já reparou que os momentos mais difíceis da sua vida foram também aqueles que mais ensinaram? A dor é um mestre silencioso, mas poderoso. Ela molda o seu caráter, fortalece o seu coração e abre os seus olhos para a sua própria força. Não fuja dos desafios. Use-os como escada para subir ao próximo nível da sua vida. Acreditar em si mesmo é a chave que abre todas as portas. Não importa quantas pessoas duvidem, nem quantas vezes você falhou. Se você acredita que pode, então já deu o primeiro passo em direção à vitória. Porque ninguém consegue conquistar algo em que não acredita primeiro dentro de si. A autoestima não é um luxo, é uma necessidade. Quando você se valoriza, você ensina ao mundo a valorizar você. Quando você se respeita, atrai respeito. E quando acredita no seu valor, descobre que não precisa de aprovação de ninguém para seguir em frente. Vencer na vida não significa nunca cair. Significa levantar-se todas as vezes em que cair. É olhar para suas cicatrizes e perceber que elas não são marcas de derrota, mas de sobrevivência. Cada queda que você supera é uma medalha invisível de força e resiliência. Não espere que o mundo acredite em você. Seja o primeiro a acreditar na sua capacidade. As maiores conquistas da humanidade começaram com alguém que ousou acreditar em algo que parecia impossível. E você tem dentro de si essa mesma força. Basta escolher despertá-la. A vida não recompensa os mais fortes, mas os mais persistentes. Não são aqueles que nunca erram que vencem, mas aqueles que continuam mesmo quando erram. A persistência é o segredo que transforma sonhos em realidade e derrotas em aprendizado. Nunca subestime o poder de simplesmente não desistir. O medo é natural, mas não pode comandar a sua vida. Ele vai sempre tentar te parar, mas é justamente aí que você precisa agir. A coragem não é a ausência do medo, é a decisão de seguir mesmo com medo. E é essa decisão que separa quem sonha de quem realiza. A sua história não é definida pelo que perdeu, mas pelo que decidiu fazer com o que restou. Você não é o seu passado, você é a escolha que faz hoje. Pode ser que a vida tenha te derrubado, mas ela também te deu a chance de se levantar. E cada novo dia é uma oportunidade de recomeçar mais forte do que ontem. Não existe vitória sem luta, mas também não existe luta sem propósito. Tudo aquilo que você enfrenta tem um sentido maior, mesmo que agora ainda não consiga enxergar. Confie no processo, acredite em si e mantenha-se firme. Porque no final, você vai olhar para trás e perceber que cada passo valeu a pena. Muitas vezes você olha para os outros e pensa que eles têm mais sorte, mais talento ou mais oportunidades. Mas a verdade é que a diferença não está no que eles têm, está no que eles acreditam sobre si mesmos. Quem acredita em si encontra caminhos. Quem duvida de si encontra desculpas. O que define o seu destino não é o que falta, mas o que você decide fazer com o que já tem. Pare por um instante e reconheça tudo o que já superou até hoje. Quantas vezes pensou que não ia aguentar e, mesmo assim, conseguiu? Isso é a prova de que a sua força é muito maior do que imagina. Você já venceu tantas batalhas, silenciosas, e vai continuar vencendo todas as que ainda estão por vir. A autoestima nasce quando você para de se comparar com os outros e começa a se comparar com quem você foi ontem. O único concorrente que importa é a sua própria versão anterior. Cada avanço, por menor que seja, já é uma vitória. E quando você entende isso, percebe que está sempre em evolução. As pessoas podem até duvidar de você, mas a sua fé em si mesmo precisa ser inabalável. A opinião dos outros é apenas ruído, mas a sua voz interior é a verdadeira bússola. Quando você acredita, o mundo não tem outra escolha senão respeitar a sua determinação. Acredite tanto em si que até as críticas se transformem em combustível. A superação não acontece de um dia para o outro. Ela é construída passo a passo, decisão após decisão, escolha após escolha. Cada vez que você se recusa a desistir, já está se superando. E é assim que
Lentamente, você transforma fraqueza em força e dor em vitória. Nunca permita que uma falha defina o seu valor. O fracasso não é o contrário do sucesso, é parte do caminho até ele. Cada erro é uma lição disfarçada, uma oportunidade de crescer e aprender. Você não é os seus erros. Você é a força que os transforma em sabedoria. A vida não é justa, mas é real. E cabe a você decidir: vai viver como vítima das circunstâncias ou como autor da sua própria história? A sua vitória começa quando você assume responsabilidade pelos seus passos. Porque só quem aceita ser dono da sua vida consegue mudá-la de verdade. Acreditar em si é o maior ato de coragem que pode praticar. Quando você confia no seu valor, não há crítica que te abale nem obstáculo que te pare. Autoestima não é arrogância, é reconhecer que você merece vencer. E a vida começa a mudar quando você acredita nisso de todo o coração. Cada pessoa tem a sua própria jornada. Comparar-se só rouba energia e destrói a autoestima. A única medida que importa é a de quem você era ontem e quem está se tornando hoje. Olhe para dentro, celebre os seus progressos e continue a avançar. A superação é silenciosa. Ninguém vê as noites em que você chorou, as vezes em que quase desistiu, as batalhas travadas dentro de você. Mas cada uma dessas lutas invisíveis é a prova de que você é mais forte do que pensa. E no final, serão elas que farão a sua vitória brilhar ainda mais. Não importa quantas vezes você tenha falhado. Cada tentativa foi um treino, cada queda foi um aprendizado. O fracasso não é um sinal de que você deve desistir. É um convite para tentar de novo de forma mais sábia. Quem persiste sempre acaba alcançando aquilo que deseja. A autoestima não é se achar melhor do que os outros. É reconhecer o seu próprio valor sem precisar de comparação. Quando você se olha com respeito e amor, atrai para si pessoas e situações que refletem essa mesma energia. A forma como você se vê define a forma como o mundo passa a te ver. Vencer na vida não é acumular coisas, mas conquistar paz, propósito e confiança. Não é sobre ter mais do que os outros, mas sobre se tornar mais do que você foi ontem. E a vitória mais bonita é aquela em que você olha para si e sente orgulho de quem se tornou. Muitas vezes, a vida vai tentar te convencer de que você não pode, mas dentro de você existe uma voz mais forte que qualquer dúvida. Essa voz é a da fé em si mesmo, a da coragem de continuar. Ouça, siga, e você descobrirá que pode muito mais do que imagina. A autoestima é como um músculo, precisa ser exercitada todos os dias. E cada vez que você se respeita, se valoriza e acredita em si, esse músculo fica mais forte. Com o tempo, ninguém mais poderá abalar a confiança que construiu em si mesmo, porque ela se torna parte de quem você é. Superação não é sobre ser invencível, é sobre reconhecer as suas fraquezas e, ainda assim, escolher lutar. É sobre cair de joelhos e ter forças para se levantar de novo. É sobre não desistir, mesmo quando tudo parece perdido. O medo pode ser grande, mas a sua vontade de vencer precisa ser maior. A cada vez que você enfrenta aquilo que teme, descobre que o medo nunca foi tão forte quanto parecia. A verdadeira liberdade nasce quando você decide não viver preso às suas inseguranças. E esse é o caminho da vitória. Vencer na vida é acreditar que você merece ser feliz. É não aceitar menos do que aquilo que você sabe que pode conquistar. É não se contentar com migalhas quando foi criado para a abundância. Você nasceu para realizar, para evoluir e para inspirar outros com a sua história. A autoestima é a base da sua vida. Sem ela, qualquer crítica pode te derrubar. Com ela, nada consegue abalar o seu coração. Cultive-a como quem cuida de um tesouro, porque ela é o alicerce de todas as suas vitórias. Você é o resultado daquilo que acredita sobre si mesmo. Se acreditar que é pequeno, viverá pequeno. Mas se acreditar que é capaz, o mundo vai se abrir diante de você. Acredite, lute, persista e a vida se encarregará de recompensar a sua fé. Você já percebeu que as maiores mudanças da sua vida começaram no momento em que decidiu não desistir? A vitória não chega de repente, ela é construída nas pequenas escolhas diárias. Cada vez que você insiste, mesmo cansado, já está vencendo. A persistência, o verdadeiro nome da superação.
Não permita que os erros do passado roubem a sua fé no futuro. O que aconteceu ontem é apenas história. O que importa é o que você faz hoje, com as oportunidades que estão diante de você. Você sempre pode recomeçar, e esse é o seu maior poder. A autoestima é a armadura contra as críticas do mundo. Quando você acredita no seu valor, nenhuma palavra negativa consegue te atingir. Porque a sua confiança não depende da opinião dos outros, mas da certeza do que você é por dentro. Vencer não significa eliminar todas as dificuldades. Significa aprender a atravessá-las com coragem e fé. É erguer-se mesmo com medo, é continuar mesmo sem forças. A vitória nasce quando você diz: eu não vou desistir. Superação não é apenas resistir. É transformar cada obstáculo em lição, cada dor em força e cada queda em recomeço. Quem supera não sai o mesmo, sai mais forte. E esse é o presente escondido dentro de cada dificuldade. Acreditar em si é como acender uma luz num quarto escuro. De repente, você percebe que sempre houve caminhos, só não conseguia enxergá-los. A fé em si mesmo abre portas invisíveis e coloca diante de você possibilidades que pareciam inalcançáveis. A sua vida muda quando você decide parar de esperar que alguém venha salvar você. O resgate que procura já está dentro de si. O poder de transformar a sua realidade começa no instante em que você assume a responsabilidade pela sua vida. O medo vai tentar sussurrar que você não é capaz, mas a sua coragem precisa gritar mais alto: eu sou capaz, eu vou conseguir. Acredite na sua força interior e verá que nenhum obstáculo é maior do que a sua determinação. A autoestima é como um espelho invisível. Reflete no mundo a forma como você se enxerga. Se você se vê como pequeno, as pessoas vão te tratar assim. Mas quando você se vê como forte e valioso, o mundo aprende a reconhecer o seu valor. A vitória não acontece da noite para o dia. Ela é fruto de noites mal dormidas, de esforço, de dedicação e de fé. Quem olha de fora só vê o resultado, mas quem viveu sabe que cada conquista carrega uma história de superação. Não permita que o medo do fracasso seja maior do que o desejo de vencer. Errar faz parte da jornada, mas desistir nunca pode ser uma opção. Cada tentativa é um passo mais perto da vitória. E a vitória sempre chega para quem nunca desiste. A vida não te pede perfeição, pede esforço. Não é sobre nunca falhar, é sobre aprender com cada falha. Não é sobre nunca cair, é sobre levantar-se todas as vezes. Essa é a verdadeira essência da superação. Acreditar em si é um ato de amor próprio, é declarar: eu mereço, eu posso, eu vou conseguir. E quando essa crença se torna inabalável, o universo se ajusta para abrir os caminhos à sua frente. Vencer não significa ser melhor do que os outros. Significa ser melhor do que você mesmo foi ontem. É evoluir, crescer, amadurecer. É olhar para trás e sentir orgulho do quanto já caminhou. As cicatrizes que você carrega não são marcas de derrota. Elas são lembretes de que você sobreviveu. Cada marca no seu coração prova que você foi mais forte do que a dor. E isso já é uma vitória. A autoestima é construída em silêncio, nas pequenas escolhas que você faz todos os dias. É dizer não ao que não merece, é proteger a sua paz, é acreditar no seu valor. Quando você cultiva isso diariamente, a sua confiança se torna inabalável. Superação não é um destino, é um processo. Todos os dias você supera algo. Uma dúvida, um medo, uma dor. E cada superação diária prepara você para grandes vitórias no futuro. Nunca subestime os pequenos progressos. Não existe vitória sem fé. Se você não acreditar em si mesmo, ninguém acreditará por você. A sua fé é a faísca que acende o fogo da realização. E quando ela arde no coração, nada pode apagar a sua chama. Vencer na vida é, acima de tudo, não desistir de si. É acreditar que você merece ser feliz, mesmo quando tudo parece dizer o contrário. É lutar por si, acreditar em si, escolher-se todos os dias. Essa é a vitória mais importante que você pode conquistar. A vida sempre dará motivos para desistir, mas a decisão de continuar é só sua. E é essa escolha a de seguir em frente, apesar de tudo, que constrói as histórias mais inspiradoras. E a sua história pode ser uma delas. A autoconfiança não nasce do nada, ela é construída cada vez que você enfrenta um medo
e descobre que é mais forte do que pensava. Cada pequena vitória fortalece a sua fé em si mesmo. E quando você olha para trás e vê o quanto já superou, percebe que pode enfrentar qualquer coisa que vier. Se é que copiar editar, não espere se sentir pronto para começar. A confiança não aparece antes da ação, ela nasce durante o caminho. Dê o primeiro passo, mesmo com medo. A coragem vem quando você decide agir, não quando você decide esperar. A autoestima é a base da sua vida. Se você não acreditar no seu valor, ninguém mais vai acreditar por você. Quando você se valoriza, ensina o mundo a respeitar a sua presença. Tudo começa dentro de você. Superação é quando você olha para a dor que já passou e percebe que ela não te destruiu. Ela te moldou, te fortaleceu e te preparou para algo maior. O que parecia o fim foi, na verdade, o início de uma nova versão de si mesmo. A mentalidade vencedora não é pensar que nunca vai cair. É saber que vai cair várias vezes, mas que sempre vai se levantar. Cada queda é apenas parte do processo de se tornar invencível. Porque quem não desiste, sempre vence. Não deixe que as críticas definam quem você é. As pessoas falam de acordo com suas próprias limitações. O que importa não é o que dizem de você, mas o que você acredita sobre si mesmo. A sua verdade é mais poderosa do que qualquer julgamento. A vida não dá garantias, mas dá escolhas. Você pode escolher reclamar ou pode escolher lutar. Pode escolher desistir ou pode escolher persistir. E cada escolha molda o seu destino. Acreditar em si é o primeiro degrau da escada do sucesso. Sem fé em si mesmo, nenhum plano resiste. Com fé em si mesmo, até o impossível se torna possível. O segredo é nunca duvidar do seu valor. O mundo pode até tentar te derrubar, mas não pode tirar a sua determinação. Enquanto você acreditar, sempre haverá um caminho. E quando parece que não existe saída, a sua fé abre portas invisíveis. Nada é mais forte do que um coração persistente. A autoestima é uma voz interior que diz: eu mereço, eu posso, eu vou conseguir. E essa voz precisa ser mais alta do que qualquer crítica externa. Quando você se apoia em si mesmo, nunca fica sozinho. A sua força interior sempre caminha ao seu lado. Superar não é esquecer o que aconteceu, é usar o que aconteceu como combustível. É transformar dor em sabedoria e medo em coragem. É erguer-se do chão com a certeza de que nunca mais será a mesma pessoa. Porque agora você é mais forte. A mentalidade vencedora é construída na disciplina. Não é fazer algo uma vez, mas fazer todos os dias, mesmo quando ninguém está olhando. O sucesso é o reflexo de hábitos consistentes, e cada pequena ação diária é um tijolo na construção da sua vitória. Não permita que a dúvida roube os seus sonhos. Se você não acreditar em si mesmo, vai passar a vida inteira construindo o sucesso de outras pessoas. A sua vida só começa a mudar quando você se torna o seu maior aliado. E esse é o verdadeiro segredo da confiança. Vencer não significa ter todas as respostas. Significa acreditar que você pode encontrá-las no caminho. Não é sobre controlar tudo, mas sobre confiar na sua capacidade de lidar com o que aparecer. Essa é a verdadeira força. A autoestima floresce quando você aprende a dizer não. Não ao que te diminui, não ao que te enfraquece, não ao que não faz sentido para você. Cada não que você diz ao mundo é um sim que você diz a si mesmo. E isso constrói respeito próprio. Superação é levantar-se um pouco mais rápido a cada queda. É aprender a confiar que nada dura para sempre, nem a dor. E que sempre existe um novo dia, uma nova chance, um novo caminho. Você nunca está preso, sempre pode recomeçar. A confiança não é um presente, é uma conquista. Ela nasce quando você se compromete consigo mesmo e cumpre a sua palavra. Cada promessa que você faz a si e cumpre fortalece a sua fé interna. E essa fé é inabalável. A mentalidade vencedora não enxerga problemas, enxerga oportunidades de crescer. Enquanto uns reclamam, outros encontram soluções. E são esses que vencem. A escolha de como olhar para a vida define o resultado que você vai alcançar. Você é capaz de muito mais do que acredita. Dentro de você existe uma força que ainda não foi totalmente explorada. E essa força desperta cada vez que você ousa acreditar em si. Nunca subestime o seu próprio poder. A vida sempre dará motivos para desistir,
Mas quem acredita em si encontra sempre um motivo maior para continuar. E é essa decisão de seguir em frente, apesar de tudo, que constrói histórias de vitória. A sua história pode ser uma delas. Cada vez que você pensa em desistir, lembre-se do motivo pelo qual começou. As dificuldades fazem parte da jornada, mas o propósito é o que mantém você firme. Nunca perca de vista o seu porquê. Ele será a sua força nos dias difíceis. A sua vida não é definida pelas vezes que caiu, mas pelas vezes que levantou. As quedas não são sinais de fraqueza, mas de que você está tentando, e cada tentativa o aproxima mais da vitória. A autoestima é acreditar que você merece coisas boas, não por arrogância, mas por reconhecer o seu valor. Quando você entende isso, para de aceitar menos do que merece e começa a construir a vida que deseja. Superação é transformar lágrimas em sorrisos, medos em coragem e fracassos em degraus. Cada dor pode se tornar força se você decidir não desistir. O poder está sempre na sua escolha. O segredo da vitória não está em nunca sentir medo, mas em seguir em frente mesmo sentindo. A coragem não elimina o medo, apenas o coloca no lugar certo, atrás de você. Quando você acredita em si, até o impossível se torna apenas um desafio a ser superado. A sua fé em si mesmo é a chave que abre portas que o mundo insiste em manter fechadas. A autoestima se fortalece quando você começa a se tratar com amor e respeito. Pare de se criticar tanto e aprenda a reconhecer as suas conquistas. Você merece ser celebrado, principalmente por você mesmo. Superar não é esquecer a dor, mas escolher não viver preso a ela. É olhar para frente e dizer: o meu futuro é maior do que o meu passado. Vencer na vida não é ganhar sempre, mas nunca desistir. Os grandes vencedores não foram os que nunca falharam, mas os que nunca pararam de tentar. Não se compare com os outros. Cada pessoa tem a sua jornada, o seu tempo e as suas lutas. Compare-se apenas com quem você foi ontem. Essa é a medida real do seu crescimento. Acreditar em si é plantar a semente do sucesso. Persistir é regar essa semente todos os dias. E a colheita virá, no tempo certo, para quem nunca desistiu. A autoestima nasce quando você para de buscar aprovação externa. Você não precisa que todos gostem de você, precisa apenas gostar de si mesmo. Esse é o verdadeiro poder. Cada dificuldade é um convite para você descobrir a sua força. A dor que hoje parece insuportável será amanhã a prova da sua coragem. Você vai olhar para trás e agradecer por não ter desistido. A vitória não é um evento, é um processo. Ela acontece pouco a pouco, em cada decisão, em cada escolha, em cada passo firme que você dá. Acreditar em si mesmo é como carregar um escudo invisível. Ele protege você das críticas, das dúvidas e das inseguranças. Enquanto você acredita, nada pode te derrubar. A autoestima é construída todos os dias. Cada vez que você se escolhe, cada vez que diz não ao que te faz mal, ela cresce. E quanto mais forte ela fica, mais imbatível você se torna. Superar não é nunca sentir dor, é não deixar que a dor seja maior do que o seu desejo de vencer. É transformar feridas em cicatrizes e cicatrizes em histórias de superação. Vencer é acreditar que você merece vencer. Se não acreditar, vai sabotar os seus próprios passos. A fé em si mesmo é a base de toda conquista. Não é a força física que torna alguém invencível, é a força mental. Uma mente disciplinada e confiante é capaz de vencer qualquer obstáculo. A vida sempre dará razões para você desistir. Mas basta uma única razão verdadeira para continuar. Encontre essa razão e nunca a perca de vista. A autoestima não é sobre ser perfeito, mas sobre se aceitar como é. É reconhecer que você já é suficiente e que está em constante evolução. Cada vez que você escolhe não desistir, já está vencendo. Mesmo que ainda não tenha chegado ao destino, a sua persistência é a prova da sua vitória interior. Superar é acreditar que o seu futuro pode ser melhor do que o seu presente e lutar por esse futuro com todas as suas forças. Acredite em si quando ninguém acreditar. É essa fé solitária que vai se transformar em força coletiva quando a sua vitória brilhar. A autoestima é a raiz da autoconfiança. Quanto mais você se valoriza, mais alto pode crescer. E ninguém pode arrancar uma árvore cujas raízes são profundas.
Não permita que uma fase difícil defina a sua vida inteira. Você é maior do que os seus piores dias. O amanhã pode ser incrível, desde que você não desista hoje. Vencer é continuar caminhando mesmo cansado. É dar mais um passo quando o corpo pede para parar. É acreditar que cada esforço vale a pena. Superar é confiar que, mesmo quando tudo parece estar contra você, a sua fé e a sua coragem serão suficientes para te manter de pé. A vida é como uma montanha. Cada subida exige esforço, mas cada vista lá de cima vale todo o sacrifício. Continue subindo. O seu topo ainda espera por você. A vida não se trata de esperar a tempestade passar, mas de aprender a dançar na chuva. Cada desafio é uma oportunidade disfarçada, e cada dor pode se tornar a sua maior força. O segredo está em nunca deixar de acreditar no amanhã. Não deixe que a opinião alheia dite o rumo da sua vida. Quem vive de aprovação externa perde o controle do próprio destino. A sua felicidade depende da sua voz interior, e não do julgamento dos outros. Superar não é apagar as feridas, mas aprender a conviver com elas como medalhas de coragem. Cada cicatriz é um testemunho de que você venceu batalhas que muitos não suportariam. A autoestima é a base da sua liberdade. Quando você se ama e se aceita, ninguém tem o poder de te aprisionar em críticas ou rejeições. Você passa a ser dono de si mesmo. O fracasso não é o fim, é apenas uma curva no caminho. Muitos desistem antes da virada da estrada, mas quem insiste descobre que a vitória estava logo depois da curva. A sua força não está no que você mostra aos outros, mas no que decide fazer quando ninguém está olhando. A verdadeira superação é silenciosa e pessoal. Vencer é provar para si mesmo que você não é definido pelo seu passado. Você é definido pelas escolhas que faz hoje e pela coragem de seguir em frente. A autoestima não é apenas acreditar no seu valor, é viver de acordo com ele. É não aceitar menos do que merece, é se afastar do que te diminui e se aproximar do que te fortalece. Cada vez que você supera um desafio, uma nova versão de si nasce. E essa versão é sempre mais forte, mais sábia e mais preparada do que a anterior. Não espere que os outros reconheçam o seu esforço. O reconhecimento mais importante é o que você dá a si mesmo. Aplauda-se pelas suas conquistas, mesmo as pequenas. O medo é um visitante constante, mas você decide se ele será hóspede ou apenas uma sombra passageira. Enfrente-o e verá que nunca foi tão grande quanto parecia. A vitória começa dentro da mente. Se você se vê como derrotado, será derrotado. Mas se vê como vencedor, já está a meio caminho da conquista. A autoestima não é perfeição, é autenticidade. É olhar no espelho e dizer: eu sou o suficiente como sou, e ainda estou em evolução. Superação é escolher continuar, mesmo quando tudo parece dizer para parar. É caminhar com fé, mesmo quando não se vê o caminho. O sucesso não vem daquilo que você faz de vez em quando, mas daquilo que você escolhe fazer todos os dias. A disciplina é a ponte entre o sonho e a realidade. A autoestima floresce quando você para de se diminuir para caber em lugares que não te merecem. A sua luz não foi feita para ser escondida. Brilhe, mesmo que incomode. Cada obstáculo é uma chance para provar a si mesmo que você é capaz. Não existe vitória sem luta, mas toda luta vencida fortalece a sua alma. A vida pode te derrubar várias vezes, mas só você decide se vai permanecer no chão. Levantar-se é sempre uma escolha sua. Vencer não é sobre superar os outros, mas sobre superar as próprias limitações. É quebrar barreiras internas e se tornar a melhor versão de si. A autoestima é o escudo contra o desânimo. Quando você acredita no seu valor, até os dias difíceis se tornam degraus para algo maior. Você não precisa ser perfeito para vencer, precisa apenas ser constante. A vitória é resultado de pequenas escolhas repetidas todos os dias. A constância vence até o talento, quando o talento não persiste. A autoestima é como uma chama. Quanto mais você a alimenta com pensamentos positivos e atitudes de amor próprio, mais ela ilumina a sua vida. Não deixe que nada nem ninguém apague essa luz. Superar é acreditar que existe sempre um amanhã melhor. É olhar para o presente e entender que ele não define o seu futuro. O futuro é criado por quem nunca desiste.
Vencer não é uma questão de sorte, é uma questão de esforço. Quanto mais você se dedica, mais o impossível se torna possível. A sorte favorece os persistentes. Acreditar em si é o maior ato de coragem que pode existir. O mundo pode duvidar, mas a sua fé em si mesmo tem que ser inabalável. É essa fé que abre portas que pareciam trancadas. Não se culpe pelos erros do passado. Eles foram apenas degraus que te trouxeram até aqui. A sua verdadeira força está no que você faz agora, não no que já passou. A autoestima é construída quando você decide parar de se sabotar. Substitua a autocrítica pela autocompaixão e veja como a sua vida começa a florescer. Superação é transformar cada queda em recomeço. Não importa quantas vezes você caia, o importante é quantas vezes você escolhe levantar. A vitória mais importante é contra si mesmo. Vencer os seus medos, a sua preguiça e as suas desculpas. Quando você vence dentro de si, nada do lado de fora pode te deter. Autoestima é dizer: eu mereço estar aqui, eu mereço ser feliz, eu mereço vencer. É viver todos os dias consciente do seu valor. Não espere que os outros reconheçam o seu esforço. O verdadeiro reconhecimento é o que você sente quando olha no espelho e sabe que deu o seu melhor. A vida sempre vai trazer desafios, mas nunca desafios maiores do que a sua capacidade de vencer. Você já tem dentro de si tudo o que precisa. Superar é acreditar que você pode, mesmo quando ainda não vê resultados. É confiar que cada passo silencioso está construindo algo grandioso. A autoestima cresce quando você deixa de pedir licença para existir. Você não precisa de aprovação para brilhar. A sua luz é um direito, não uma permissão. Acredite no seu processo. Cada fase, por mais difícil que pareça, está te preparando para algo maior. Nenhum esforço é em vão. Vencer não é só conquistar prêmios ou aplausos. É ter paz de espírito, orgulho de si e a certeza de que não desistiu dos seus sonhos. Não existe superação sem fé. É a fé que dá forças quando o corpo está cansado e clareza quando a mente está confusa. Alimente a sua fé e ela sustentará você. Autoestima é não se contentar com migalhas quando você nasceu para viver em abundância. É saber que merece amor, respeito, sucesso e felicidade. A vida não te pede para ser o melhor, te pede para dar o seu melhor. E quando você dá o seu melhor todos os dias, a vitória se torna inevitável. Superar não é ser mais forte que todos, é ser mais forte do que você foi ontem. A cada dia, a cada passo, você se torna uma versão mais poderosa de si mesmo.